Nem sempre foi assim, mas hoje é assim. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e quando você lê no original, isso fica muito mais fácil da gente perceber, mas em português, às vezes, o mesmo verbo que é usado, ele é traduzido de maneira um pouco diferente, mas eu quero te ajudar a perceber o ritmo do livro de Jonas. Deus é o protagonista, porque o verbo ali é claro, Deus preparou, e é sempre o mesmo verbo, Deus prepara um grande peixe. Esse grande peixe não é obra do acaso, ele não estava passando por ali. Deus preparou, Deus providenciou, quer dizer, ele arranjou tempo na agenda dele para fazer com que aquilo acontecesse. Não foi assim, brotou uma ideia, não. Fazia parte de um plano. Deus preparou uma planta. Deus preparou o verme, a lagarta. E Deus prepara um vento oriental muito quente. Embora os verbos em português estejam diferentes, na palavra em hebraico é sempre a mesma que está aparecendo. O assunto principal do livro é um Deus apaixonado pela humanidade, querendo salvar uma cidade. E o antagonista se opondo ao protagonista, dizendo, não faça isso. Espero que isso não aconteça. Você não pode perdoar os imperdoáveis. E aí Deus quer ensinar para Jonas o que é graça. Ele prepara o peixe, prepara a planta, o verme e o vento oriental muito quente, a ponto de Jonas desmaiar. Talvez alguns afirmam que Jonas era careca, e aí o sol batia com toda a força ali, ele não aguentava. Outra coisa que nós precisamos entender é que o moralista Jonas, ele se assemelha muito ao irmão mais velho do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, que se recusa a perdoar o seu irmão mais novo, que foi, aprontou, gastou o seu dinheiro, fez o que quis da vida, torrou a parte dele na herança. E o irmão mais velho vê que ele volta arrependido para casa, mas ele não quer nem participar da festa. E Jonas, o moralista Jonas, também se assemelha aos religiosos que não suportavam ver Jesus perdoando os pecadores. Jonas é o exemplo do moralismo, daqueles que querem dominar a Deus através da sua obediência. Para o moralista, Deus tem que abençoar porque ele obedeceu tudinho, porque ele se esforçou para tirar nota 10, porque ele vem na igreja todos os domingos, porque ele lê a Bíblia todos os dias, porque ele dá o dízimo todos os meses. Mas ele não faz isso por amor. Ele faz isso porque ele quer dominar Deus. Então, quando alguém que não se preocupa em viver as regras rígidas que ele se autoimpôs, é perdoado por Deus, ele fica indignado. Como é que Deus é capaz de perdoar esse povo tão maligno que inventou a empalação, que era botar o ser humano num lápis gigante que entrava por baixo e saía pela nuca, ele ficava pendurado até sangrar. Os assírios, a Nínive, a capital da Síria, os assírios não gostavam de matar, não de uma vez, tinha que ser aos poucos, tinha que ser com sofrimento, né? Eles gostavam de fazer tudo por partes, literalmente, né? Jonas nos ensina o grande contraste entre a religião e o Evangelho. Porque o princípio de toda religião é: eu sou aceito porque eu obedeço. Enquanto o princípio do Evangelho é extremamente revolucionário. Eu obedeço porque sou aceito. No Evangelho você primeiro é aceito do jeito que você é, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz que era para eu e você pagar. E por causa desse preço pago, Deus nos aceita do jeito que estamos.
uma vez arrependidos, como Nínive ficou e demonstrou seu arrependimento de forma tão concreta e clara, Deus recebe Nínive de braços abertos. E a ficha corrida? A ficha corrida foi paga na cruz. A ficha cumprida. Todo o passado de iniquidade foi pago, foi perdoado na cruz. Por isso que o Evangelho não tem nada a ver com religião. Entenda, religião é um conjunto de normas, de preceitos, de regras, de 500 coisas que você tem que fazer e de 1.500 que você não pode fazer de jeito nenhum. Isso é religião. Viver com regrinhas, para ver se você é aceito por Deus. O Evangelho que abraça, por exemplo, Maria Madalena, da qual Deus expulsou 7 demônios, e disse: não me detenhas ainda, porque eu não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa mulher, ex-prostituta, 7 vezes endemoniada, é o primeiro ser humano da face da terra que tem o privilégio de ver Jesus ressuscitado. E ela quer abraçar o Mestre. Ah, não. Eu preciso primeiro abraçar o Papai do Céu. Depois eu volto. Vai, avisa Pedro, avisa meus irmãos que eu estou vivo e vou encontrar com eles na Galileia. E assim aconteceu. Maria Madalena merecia alguma coisa? Não. Eu e você merecemos alguma coisa? Não. Então, quando nós recebemos o que nós não merecemos, a Bíblia chama isso de graça. Nenhum de nós é merecedor da graça. O Evangelho é o relacionamento da graça. Por isso eu obedeço, porque eu já fui aceito. Eu obedeço porque eu quero agradar aquele que me amou primeiro. Eu obedeço porque eu quero agradar o coração desse Deus que é apaixonado por mim. É isso que Jonas não compreende. Jonas é um religioso, ele é um moralista, ele é um fariseu, e para ele, para ser aceito, tem que ralar, tem que sofrer. Que negócio é esse de receber perdão só porque fez jejum e clamou a Deus? O que é isso? Não tem. Para Jonas, não. O que acontece quando a gente compreende a graça? Algumas coisas acontecem. Queria mostrar para você 3 consequências da compreensão da graça. A primeira delas é que a graça nos dá humildade. A graça, quando você a compreende, te faz uma pessoa muito mais humilde do que você é. Porque você não consegue mais olhar ninguém de cima para baixo. Porque você entende o quão indigno você é do amor de Deus. E como a graça dele é tão grande, porque o amor dele nos alcançou. Então quem sou eu para olhar os outros? Sabe com quem você está falando? Já viu aquela cena clássica em supermercado, naquela fila? 30 pessoas esperando atendimento, passa a pessoa ali. Você sabe com quem você está falando? Essa arrogância não cabe mais no nosso coração quando nós passamos a compreender a graça de Deus. Por isso é que ela nos dá humildade. Ela nos dá um olhar sem arrogância para os outros.